Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a cozinha portuguesa. Para tanto, nós vamos ler um texto de Fialho de Almeida, escrito em 10 de novembro de 1891. A cozinha portuguesa. A seleção desse título deve-se ao fato de que o mundo da alimentação, nós já falamos isso em diversos programas, constitui um dos 4 códigos definidores de uma cultura. Como ilustra muito bem o helenista francês Jean-Pierre Vernant. Os 4 códigos são o código astronômico, o código botânico, o código zoológico e o código alimentar. Todas as culturas possuem esses 4 códigos. Todas as culturas possuem um código alimentar específico. Nós podemos muito bem identificar um povo através da sua gastronomia, da sua culinária, né? Do que o povo come. E é de tal forma íntima essa relação entre a comida e a cultura, porque a comida é especificamente o modo de viver que se pode estudar, talvez mais íntimo, do funcionamento de uma casa, né? E, através do mundo da alimentação, vislumbra-se, enquanto estudo histórico, arqueológico, sociológico, etc., abre-se, descortinam-se uma série de outros mundos. Considerando a perspectiva que ultrapassa a mera culinária, o mundo da gastronomia, ou da alimentação, desculpe, não da gastronomia, o mundo da alimentação está diretamente conectado com o mundo da cura, né? Da cura física e da cura espiritual. Veja, por exemplo, ainda a grande relação que mantém a medicina chinesa com a alimentação chinesa. A medicina ayurveda com a alimentação indiana. O Ocidente também tinha isso. É que, enquanto tradição, nós fomos perdendo essas tradições. Mas elas ainda permanecem, esparsas de uma forma ou de outra. Veja, por exemplo, à guisa de exemplo, a estreita e íntima conexão das religiões africanas com o mundo da alimentação. É o orixá que come. Todo o ritual do candomblé gira em torno do orixá. E todo ritual tem comida, que é oferecida ao orixá. Não há nada que se faça no candomblé que não tenha comida. Quando nós pensamos na cultura judaica, a gente verifica também que existe uma cabala da comida, onde você estuda o mundo da alimentação, como um mundo mesmo, onde os mistérios da criação são ilustrados. Todo este universo, dentro do Ocidente, evidentemente, ficou bastante depauperado enquanto estudo. Nós temos um vasto calendário
religioso disposto ao longo do ano, no qual se encontram ainda esparsos os mistérios e os prodígios relativos ao mundo da alimentação. Nós já falamos por diversas vezes que quem come não é o corpo, é a alma. É a alma que se alimenta. Porque alimento é tudo aquilo que alimenta os nossos 5 sentidos. Nós nos alimentamos pelos olhos, pelos ouvidos, pela boa palavra, pela boa companhia. Então, o mundo da alimentação, ele não se restringe de modo algum àquilo que entra pela boca, somente. No sentido de comida. O mundo da alimentação é algo muito mais vasto. E, para tanto, nós temos como prova uma larguíssima tradição. Veja, por exemplo, a tradição filosófica, que era sempre acompanhada ou antecedida de um simpósio. A forma como os reis comiam, e todo o cerimonial que envolvia aquilo ali. Os casamentos, os festejos, nós não temos nenhuma grande data comemorativa ou não relacionada ao mundo humano e ao mundo dos mortos que não esteja acompanhado da comida. Já falei por diversas vezes que ao redor da mesa ou a mesa, a cozinha de uma casa, é onde se forja o espírito dos homens e onde se esculpe a face de uma nação. Saber comer é uma arte, e adestrar-se nessa arte é alcançar um mistério. Muito bem. Vamos ler então esse interessante artigo de Fialho de Almeida, porque em Portugal, ainda bem, está preservada uma grande tradição culinária. Diferentemente do Brasil, que tem uma tradição, mas não tem um interesse nessa tradição. Não conversa sobre ela. Não entende ela. Perdeu o fio da meada. Aos pratos, mas não o entendimento daquilo significa e nem tampouco a importância desse mundo para a manutenção da família, das sociedades e das culturas. Em Portugal, isso permanece vivo, neste Portugal do século XXI. Vamos ver, então, o que Fialho de Almeida tem a nos dizer. Não há muito que Lavisse dizia num discurso aos estudantes da Sorbonne. Hoje, a ciência alimenta ao mesmo tempo a vida material e a vida moral. Resolve em si dinheiro e filosofia. E, coisa singular, vieram-me à lembrança essas palavras a propósito da jeremiada que lhes quero fazer sobre petiscos. A ideia dos fiascos que a culinária moderna deve à química não me passa da goela, se intento aplicar a conclusão do pensador a este mais restrito ramo do gênio universal. E entre soluços, digo que se comia melhor antes das cozinheiras terem o curso natural de ciências naturais. À face da fisiologia, a petisqueira tipo chama-se hoje peptona. E eis a cozinheira científica abolindo a alimentação do homem, os antigos regalam, a pretexto de indigestos, dispensando o paladar das refeições para nos reduzir a paparoca a um encargo insosso. Bem sei que, por enquanto, as peptonas são a cepipe exclusivo aos gastrálgicos, que, por desarranjo de vísceras, têm de correr à alimentação artificial.
mas que entende as tendências gerais da cozinha europeia no último quartel do século presente. É obrigado a concordar que, se pusermos dique à torrente de preparados desenchabidos com que Paris inunda as mesas do mundo, dentro de pouco todos os pratos nacionais estarão perdidos, e ninguém, em parte alguma, terá a noção do que é comer. Isto é gravíssimo. A desnacionalização da cozinha é, para mim, talvez primeiro que a dos sentimentos e das ideias, reveladas pela vida pública, o primeiro avanço indicativo da derrocada dos povos. Brillat-Savarin é o criador da moderna gastronomia francesa. Escrevera: diz-me o que comes, que dir-te-ei quem és, querendo com isso significar, sob a forma de paradoxo humorístico, que todo o progresso na direção do pensamento racional e graças da vida assenta entre uma caçarola e uma grelha. Isto é, deve ser precedido pela reforma culinária. A coesão ética de uma raça revela-se principalmente por três coisas: literatura, histórias e comezainas. Romances e poemas dando o caráter lírico e afetivo, história dando o caráter heróico. Finalmente, os pratos nacionais dando o caráter físico. Este último, como se sabe, impulsionando os outros dois. Por conseguinte, não passe por glutão quem atribuir ao que o homem come e bebe importância máxima, e quem, espairecendo o olhar pelas emaciações intelectuais e morais da sociedade portuguesa, imediatamente reconheça que Portugal é o país onde se come menos e pior. Por quais razões? Por duas principais, vou dizer. Primeira, a monomania do estrangeirismo, que, mercê das viagens mal dirigidas, tem substituído por verdadeira pacotilha tudo que entre nós havia de excelente, verbe gratia, a cozinha. Segunda, a pobreza, que nos força a exportar os produtos mais túrgidos do solo e a viver das enfesadas e baratas importações dos chamados países industriais. O estrangeirismo ou monomania de adaptação do estrangeiro à vida nacional, enxertando sem critério nem precisão imediata, e até com manifesta inferioridade nos resultados, é uma das forças de pessimismo dos povos amortecidos por um longo regime de vícios públicos e privados, e no resvale da autonomia física que unicamente poderia dar-lhes força. É o primeiro ato dos que perderam a fé na individualidade própria, macaqueara dos outros, não sob os respeitos de um profundo plano de regeneração e vida nova, mas unicamente para mudarem de aspecto exteriormente, como se muda de fato. Devemos isso ao desgosto que um longo envelhecimento político nos tem dado de nós mesmos e ao estonteio de civilizações superficiais como a francesa, tão hábil em fazer dinheiro, como os artigos Paris que ela não gasta, e a de que os papalvos estrangeiros fazem bagagem para boquiabrir com eles depois os cenáculos lorpas das atrasadas capitais, em que nasceram. Hoje quase tudo viaja, ainda que mal, pois a viagem como complemento da educação, em vez de ser entre nós um folhear metódico de civilizações em desenvolvimento, com estudo de observação paralela e aplicações sistemáticas à nossa, reduz-se maiormente a uma patuscada a Paris, com permanência nos cafés de mulheres, na debocheira jovial dos teatros e corrida em fiacre aos monumentos e locais pitorescos que os guias citam. Em resumo, a Feira das Amoreiras em mais longe, mais caro e mais solene. A um jovem sábio, dos meus camaradas íntimos da escola de medicina, perguntei por Paris
à volta da sua primeira viagem de instrução? A resposta: ah, meu filho, que cidade para uma doença de espinha. Os governos mesmo têm lisonjeado esta paixão dos naturais pelo parisianismo de torna-viagem, subsidiando viagens de funcionários e vadios públicos, de pintores problemáticos e de jovens capacidades científicas. Essas viagens de instrução, de que jamais se vêem pomos úteis, gastam ordinariamente em pândegas, que geralmente se recusam aos verdadeiros estudiosos e dão em resultado enviar-se um ingênuo, a receber-se um monsieur de vidro no olho, com barbicha de bode, chupado e tanso, para que em Portugal nunca mais deixa de ser uma piolheira. Paris. Ah, Paris. Quando eu estiver em Paris. Mas, meu caro, é que verdadeiramente Paris, e a cada instante este truque ritornela-lhe na boca, para sublinhar a inferioridade manifesta de tudo quanto traz chancela nacional. Veja, até agora, as observações de Fialho de Almeida em relação ao estrangeirismo, e naquela época, século XIX, era a França que estava em evidência, aqui no Brasil para o senso comum, o americano, como se nos Estados Unidos tivesse algum tipo de comida que valesse a pena, mesmo as comidas do interior, né? Então o texto fala exatamente sobre isso, quer dizer, a desnacionalização da cultura. E, efetivamente, ela indica mesmo a derrocada de um povo. A ideia da cultura da cozinha, conforme eu disse na introdução, é o fogo que alimenta a vida interna de qualquer família. E é a família que produz a cultura, que cria a sociedade, que sustenta a nação. Portanto, um dos projetos mais macabros de destruição da civilização, ou de imposição de uma nova ordem mundial, reside exatamente na uniformização da culinária, da comida, em escala internacional. Veja, este é um texto do século XIX. Quando um indivíduo, de fato, é culto, ele percebe o que está acontecendo. Fialho de Almeida demonstra exatamente uma claridade, uma lucidez visionária acerca da desgraça da padronização da cultura. E sim, esse modelo veio da França, né? Com a ideia da criação de gastronomia. Gastronomia não é comida. Gastronomia não é alimento. Cozinha de restaurante não é comida cultural. É outra coisa. Quando nós falamos em alimento, nós estamos falando em família. Não confunda restaurante com família. Embora em alguns restaurantes se possam comer pratos fantásticos. Mas isso não é cultura. É preciso separar alhos de bugalhos. Voltando. Sem dúvida, faltam à maioria destes patetinhas capacidades filosóficas e materiais de observação sobre que alicerçar veredito comprovador da preferência, visto como, em geral, eles não trazem à vida de Paris mais que uma visão de boulevard, com seus rumores de feira e os seus chavariques de acampamento. Entretanto, nada disso impede que eles se permitam repelir, com acirrante desprezo,
todas as coisas que não recendem a sua obsessão predominante. Ora, de todas essas, a mais reputada por eles, de estúpida e gentílica, é sem dúvida alguma a cozinha portuguesa, a mais requintada, a mais voluptuosa e a mais sápida do mundo. E a única grande concepção que tivemos, de caráter anônimo, digna de arcar com uma das epopeias cíclicas das raças aglutinadas e persistentes, como a hindu e a germânica, etc. Para se avaliar o grau de civilização da nossa cozinha, basta dizer que, considerando os alimentos crus, tal como ingerem os selvagens bestiais da Polinésia, e algumas espécies de índios da América do Sul, como o primeiro estádio de uma escola destinada a indicar a cultura do homem, sob o ponto de vista da alimentação, nós estávamos há 2 séculos já na idade dos guisados. Enquanto o grosseiro inglês permanece ainda nas carnes sangrentas, reminiscências dos períodos antropofágicos, e o ardiloso francês nas massas e picados, isto é, nos jantares em pílulas, cujo último resultado é nada menos que a supressão do paladar. Verdade seja que tivemos mestres excelentes, herdando, por exemplo, do árabe a caçarola e a arte de fritar e refogar, o que foi muito, e que as descobertas não nos serviram só para dar vazante ao espírito batalhador e às más inclinações dos fidalgos fadistas que se arruinavam na metrópole. Senão delas auferimos, com as especiarias do Oriente, os picantes do Brasil e a arte de doçar dos países gulosos, a Turquia, a Índia e os sultanatos mouros da orla de África, subsídios culinários, condutos, mimos, receitas, que muito cedo nos fizeram tomar a dianteira dos povos gastrônomos. Assim também não há povo que se gabe de tamanha porção de pratos nacionais. O que é um prato nacional? Uma composição culinária, rebelde à escrita dos manuais, característica, inconfundível, incapaz de se exprimir em quantidade de ingredientes, frações de tempo e ação rápida ou lenta do frio, do calor, da água, do gelo, do uso da peneira, do passador, da faca ou da colher. Transmite-se por tradição. Os estrangeiros não sabem confeccioná-lo, mesmo naturalizados, tendo chegado até nós processos lentos e contraprovas de bilhões de experimentadores, sucessivamente interessados em o fixar na sua forma irrepreensível, resulta ser ele sempre uma coisa eminentemente sápida e sabida. Isto o distingue dos pratos compostos, quero dizer, daquelas mixórdias de comestíveis e temperos, doseados a poder de balança, exclusivamente científicas, nada intuitivas e meramente inventadas, com que os cozinheiros literários enchem páginas dos seus tratados de cozinha. O prato nacional é, como o romanceiro nacional, um produto do gênio coletivo. Preste atenção a isso. Ninguém o inventou, e inventaram-no todos. Vem-se ao mundo chorando por ele, e quando se deixa a pátria, lá longe, antes de pai e mãe, é a primeira coisa que lembra. O que o Fialho de Almeida acabou de considerar aqui é outra nota absolutamente importante, a ideia do prato nacional. Ele é uma construção coletiva do povo. Ele é um funcionamento misterioso da cultura. Veja, há autores que fizeram um levantamento em Portugal, só de receitas de bacalhau, existem mais de 1000 receitas só de bacalhau. Portugal é um país minúsculo, comparando com o Brasil, ele é menor do que o Rio de Janeiro, que é o estado do Rio de Janeiro. E você anda de uma cidade para outra cidade, em Portugal, de uma vila para outra vila, e a cada local que se vai,
a vastidão culinária que existe, de tradições alimentares, é algo realmente, absolutamente impressionante. Portugal tem muito mais pães do que a França, tem muito mais tipos de pães, tipos de queijos e muito mais vinhos saborosos do que a França. Portugal não tem o marketing francês. É um erro português? Talvez. Talvez não. Não é? Então, é muito importante entender o que é o mundo da alimentação, enquanto pertencente ao mundo da cultura, e o cozinheiro de restaurante. A França exporta comida de restaurante, não exporta cultura. E o que ele está colocando aqui é que Portugal, não só com os descobrimentos, ou a partir dos descobrimentos em 1500, mas toda a história de Portugal é uma composição culinária, não é? Do início ao fim. Continuemos. Essa composição culinária, desculpe, eu não concluí, é em razão das trocas culturais, da miscigenação cultural, que faz parte da própria história de Portugal. Não é? Por onde Portugal foi e andou, e os povos que entraram, aquela troca foi se transformando em alimento, entre outras coisas. E esse alimento passou a fazer parte do prato nacional, ou dos pratos nacionais. Então, voltando. Ora, ao passo que o francês apenas conta em pratos nacionais as medíocres tripas de caiena e a infecta boulabás provençal, o italiano macarrone e alguns desagradáveis petiscos a berrar de especiarias. E o nosso amigo espanhol, a sua complicada e maravilhosa olla podrida, em Portugal não há província, distrito, terra que não registre entre os monumentos locais a especialidade de um petisco raro, sábio, fino, verdadeira sinfonia de sabores sempre sublime, embora uma ou outra vez paureira e desinquieta nas regiões infradiagramáticas do tubo esmoedor. Ao longo do litoral, por exemplo, a caldeirada portuguesa, tão diferente conforme a província, o pescado e até a campanha de pescadores e a praia em que residem. Quem não comeu já a caldeirada de Safio e Eirós, dos catreiros da Trafaira e Porto Brandão, as caldeiras patrícias, inverossimilmente celestes das gamelas de Aveiro, e a caldeirada da raia dos pescadores da costa de São Jacinto. Isto para não citar o já velho e esquecido caldeirista mor da Rigolá de Alfacinha, Antônio de Belém, perto dos Arcos, cujo gênio do refogado, nas suas relações sociais e aperitivas com o peixe, era tão alto, que o crítico francês Charles Yartre, jantando ali uma vez comigo, prometeu mandar-lhe de Paris o diploma de sócio do Instituto. Tamanho, da primeira ocasião em que esteve em Lisboa, ainda com um ar bon-enfant, que a celebridade e a avareza lhe roubaram, ia todas as noites depois do espetáculo, cear com Rafael Bordalo Pinheiro, às caldeiradas. Uma madrugada, não sei como, desapareceu a tipóia, e tivemos que vir à pata, desde o cais de Belém até o hotel onde o tenor residia, no Chiado. Nas alturas do Largo do Quintela rompeu o sol. E como quase todos revelassem, malgrado esforço em contrário, na lassidão das feições e derroncando do andar, a fadiga horrível da noitada, tamanho que estava um pouco conhaquizado,
e sempre tivera a vaidade da sua robustez de Bersaglier, deu subitamente um jeito à sobrecasaca e, trepando a um banco, disse aquela saudação ao sol do profeta, no fim do ano, com uma balada de voz e uma pujança apolínea. A mais divina revelação de ser artista que ainda em minha vida apreciei. Não falarei das tripas do Porto, prato de reis em edição do povo, nas tavernas, nas frigideiras de Braga, nas iscas lisboetas, o foie gras do povo, que mereceram ao ator Breton, da companhia de Sarah Bernard, uma elégia magnífica de ternura. Nem na perdiz a moda de Mirandela, nem no carneiro a moda de Valença, nem nas sopas de tomate, ovos e queijos, ou nas migas com paio do Alentejo, nem, enfim, no coelho com sangue e arroz da bairrada, esmagado à pedra, nem no sagrado e arco e simplíssimo caldo verde, essência da vida, móvel de atividade e de força, que faz o segredo da validez das nossas raças do norte. Dizei-me, ó quem se tenha refocilhado até os gorgomilhos, nestes regalos supremos da vida vegetativa, dizei-me se em cada um dos pratos que vos citam não palpitam estros de nacionalidade, hinos da restauração e bandeiras azuis e brancas, sem coroa. Dizei-me se não há miragens de raça, conchegos de família, tete-a-tete de cordialidade enternecida, na frequentação de cada uma daquelas petisqueiras, verdadeiros orfeões gustativos, onde o paladar se desdobra em crises sensoriais, qual mais vibrante, e cada uma provocada por um certo condimento ou tempero, que um milésimo distante, sobre as papilas da língua, conseguiu dar a sua nota pessoal sem quebra de harmonia do conjunto. As delícias de um prato composto são todas, por via de regra, produtos da cultura literária, coagindo a vontade a um certo efeito agradável de gustação. As de um prato nacional, ao contrário, são delícias físicas, espontaneamente intuitivas, e não demandando por isso educação alguma das papilas sensoriais da boca e seus anexos. Aquelas, sendo delícias de eruditos, não abrangem mais do que pequeno número de participantes, e por isso os pratos compostos nunca poderão ser pratos populares. Essas, porém, com corresponderem à síntese de paladares ancestrais, afinados por hereditariedade através das gerações humanas e dos tempos, quadram a generalidade, sem mais preparo ou enxame ou exame, e assim vão da cabana ao palácio, apreciadas com o mesmo fervor benevolente. Atualmente entre nós, a arte de cozinhar e comer degrada-se, como tudo ou mais, por falta de coesão nos gostos do público e por culpa dos inovadores acéfalos, para quem as coisas nacionais não valem a mais reles vontade anglo-gaulesa. Os pratos nacionais, tirante uma ou outra casa de província, poucos, onde ainda fielmente se observa a tradição gastronômica da antiga vida, desaparecem das mesas, ou são deturpados pela desatenção e sardônica má-fé de toda a gente. Feijão com cabeça de porco é uma comesanha grosseira, que desonraria o jantar de qualquer família necessitada do high life. No menu dos hotéis, nas listas dos restaurantes, na própria ementa trivial das tavernas do cais e dos retiros fora de portas, impossível encontrar citado um prato local, ou a existir menção dele, reconhecer-lhe o sabor clássico e a voluptuária graça aperitiva de outras eras. Num hotel do Porto, por uma impulsão naturalíssima de forasteiro, aconteceu-me de um dia perder tripas, resposta do criado,
que era comida de galegos. E nos dias que lá estive, serviram-me constantemente o jantar francês, de 6 pratos, fastidiosos, pretensioso, embirrante. O jantar que dão por 6 francos todas as mesas redondas de todas as 5 partes do mundo. Invariável, cheio de massas, de cogumelos, de molitos de manteiga com cuspo, e pela ordem e sem a menor discrepância no desenvolvimento dos serviços, na cara dos criados e no crisolfe dos talheres. Quando se cita alguma dona de casa jantareira, um daqueles menus do tempo de Dom João V, tão suculentamente portugueses, que o arqueólogo Bernardes Branco copiou no seu livro sobre as freiras de Odivelas, a dama entre os dedos, o cartão gris entre o maître d'hôtel, acaba de lhe dirigir macarronicamente a ordenação francesa do festim. A dama digna sorrir-se com uma expressão de misericórdia, mesmo a dizer que não passamos de uns ladrões da montanha. De sorte que chegamos a isto. Em Portugal não há hoje onde comer, em português. Concordando que o assunto vale bem uma cruzada patriótica, destinando-se a reintegrar o país no usufruto das suas primitivas uxárias. Um povo que defende os seus pratos nacionais, defende o território. A invasão armada começa pela cozinha. E é talvez por isso que tantas vezes, ao voltar do teatro, encontra os guardas municipais nas cozinhas. Os gatos. Particularmente, eu concordo integralmente com esse artigo do Fialho de Almeida. E ele termina brilhantemente, né? Um povo que defende seus pratos nacionais, defende o território. A invasão armada começa pela cozinha. É preciso entender que a mesa, este elemento tão simples em sua composição, tão honesto na sua presença, ao redor dela, desenvolve-se toda a vida familiar, desde a educação da criança até a arte de conversar, de receber, de trocar ideias e de perceber a grande cadeia que envolve todo um processo de produção de um país até o alimento chegar à nossa mesa. Que é algo que nós nunca paramos para pensar. Evidentemente que, antigamente, quando a gente comia o que era produzido na fazenda, sobretudo quem morava em fazenda, quem foi criado em fazenda, como eu particularmente fui, a gente comia o que era plantado. Vez ou outra, efetivamente, ia-se à cidade para comprar óleo, né, ou querosene para a lâmpada, alguma roupa, pouca coisa, enfim, açúcar. Né? Embora quem tinha engenho e cana fazia o açúcar mascavo, fazia rapadura. Então, o que se comprava nos armazéns era algo que dizia respeito a um grande acontecimento, que não poderia ser produzido ali. Essa troca alimentar entre povos é muito importante, não sou contra ela não, de forma alguma. Mas ela não pode ser superior à vida interna e íntima da família. Porque havia o período de colheita dos alimentos, né? Isso sem considerar a fartura e
a espontaneidade coletiva que se criava ao redor daquilo. Na época da colheita de milho, dava tanto milho que você saía distribuindo para os vizinhos, e os vizinhos vinham ajudar a colher o milho. E havia a festança do milharal, da colheita do milho. Então as colheitas eram feitas dentro de uma fartura imensa, de um acolhimento e de uma distribuição. Quando o vizinho ia colher o milho dele, ia todo mundo ajudar o vizinho na colheita do milho dele. E o mesmo processo se repetia. Hoje em dia, se você mora num apartamento, você nem sabe o nome do seu vizinho. Imagina pedir um copo de leite para ele emprestado. Ou ele doar um copo de leite. Ou se ele tiver uma fazenda, ele está trazendo banana, imagina ele te doar um cacho de banana. Isso não existe mais. As pessoas se veem como inimigas. Então há um empobrecimento enorme, em todos os sentidos. A defesa do prato nacional ultrapassa o mero produto que você está comendo. Comida não é produto. A comida que nós produzimos enquanto cultura. Ao redor daquela comida tem uma história, tem uma forma de produção, tem relações sociais, tem códigos sociais, tem festas religiosas, né? Tem um universo de ética, porque há uma ética do paladar. Uma das coisas mais importantes no que diz respeito ao mundo da alimentação é a ética do paladar. A nossa mãe, as nossas avós, as nossas tias ensinavam-nos como nos comportar à mesa. E por trás daquele comportamento vinha o respeito aos familiares, o respeito às tradições, o respeito aos parentes, os respeitos aos convidados, o respeito à sociedade, o respeito e o entendimento e a responsabilidade. A cozinha é um código de lei. Viva! É um tratado de ética. Talvez o mais poderoso tratado de ética no que diz respeito à formação do espírito. Uma das primeiras coisas, quando eu dava aula para o pessoal de arquitetura, que eu mostrava, que o século XIX e XX foi fazendo, foi exatamente desmontar a cozinha dos povos. Isso se refletiu, por exemplo, no tamanho da cozinha. Se você pegar em termos de planta baixa de um edifício, as cozinhas foram diminuindo de tamanho, foram perdendo destaque dentro do ambiente da casa, né, até chegar a ser um corredor que conecta diretamente com a lavanderia. A gente vê isso em muitos apartamentos. E eles dizem que é por conta do tamanho. Não. Não é só o tamanho da planta. É a importância geográfica, é a localização geográfica que você dá à cozinha. Hoje em dia, os apartamentos aparentemente estão mudando um pouco e tem a ideia da varanda gourmet. Uma varanda gourmet não é uma cozinha. Ainda. Isso sem considerar que as grandes propostas dos grandes edifícios comerciais, ao contrário, vão tirando cada vez mais as pessoas das suas casas e jogando para a área pública do condomínio. Como se a vida do ser humano fosse, o fim de semana inteiro, reduzir-se à mais ordinária bebedeira, festança e música de barulho. Criou-se uma sociedade completamente lobotomizada. Né? Isso tudo
tem, por mais incrível que pareça, uma relação direta com a cozinha. Então, há uma arte de cozinha. Há uma arte na cozinha. A culinária reúne a alma nacional. A culinária reúne a tradição. Não só dentro do âmbito aristocrático. Muito pelo contrário. A culinária é aquilo que está presente, tanto na elite quanto no povo. Então, a conservação das normas, dos ritmos, dos sabores consagrados pela tradição, as técnicas que são passadas de boca a ouvido, a meticulosidade posológica, o rigor ético, tudo converge. A cozinha é um berço. É um mundo onde são criados vários mundos. Não é? É preciso recuperar esse mundo que diz respeito à vida de cada um de nós. Porque não há como falar em cultura, em recuperação da cultura de um povo, sem falar em comida. Cultura, comida e família. E Deus. É um quaternário que faz parte da sabedoria do mundo da alimentação. Alimento é tudo aquilo que alimenta os nossos 5 sentidos. É a alma que come, que se alimenta. Não é o corpo. Saber comer é uma arte. E adestrar-se nessa arte é alcançar um mistério. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.